Atualmente, somos com escritórios no Rio e São Paulo. Nós criamos a Rio porque entendemos que o modelo de assessoria ao cliente ele poderia ser melhor e mais eficiente. E nós somos um escritório de referência em assessoria de investimentos, com foco em private. Somos G20 pelo 2º ano consecutivo. G20 são um dos principais escritórios da XP, os 20 maiores, em cerca de 600 escritórios. Um dos nossos sócios, Luciano Feres, ele foi indicado como os 10 melhores assessores do Brasil, também pelo 2º ano consecutivo. E esse ano, além do Luciano, outros 2 assessores receberam o selo Private em nosso escritório, eu, Érica Cruz e o Carlos Eduardo Brandão. A Rio tem selo Private também e é um dos melhores NPS. Nosso NPS hoje é 98. Nós contamos um pouco aqui da nossa história para nos apresentar, né, para os que não nos conhecem ainda, e para agradecer a participação dos clientes presentes. Sabemos que nossas conquistas só foram e continuarão sendo possíveis graças à confiança de cada um de vocês. E agradecer ao CEO da XP Private, CIO da XP Private. Ele tem mais de 25 anos de experiência no mercado financeiro e desde 2019 ocupava o mesmo cargo no Multifamily Office Citrino. Antes foi economista e gestor de estratégias globais de ações da Verde Assets e do Banco Credit Suisse. Gestor de equity do UBS e além de passagens pelo Banco Icatu e Pactual. Palavra com você, Arthur. Obrigado, Érica. Obrigado a todos que estão nos assistindo aqui. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Queria eu estar falando num dia um pouco menos tumultuado, né? Mas assim é o Brasil e a gente vai falar um pouco do que está acontecendo. O que eu gostaria de fazer aqui é tornar isso aqui uma conversa interativa, tá? Eu não queria que isso aqui virasse uma palestra, alguma coisa assim, monólogo, entendeu? Necessariamente aquela coisa meio chata. Então, poxa, vocês me parem a hora que vocês quiserem, eu vou fazer alguma explanação, eu vou tentar definir mais ou menos o cenário de onde a gente está, de onde a gente veio, onde a gente está e para onde a gente está indo, começando no mundo, terminando no Brasil. Por que eu começo no mundo e termino no Brasil? Porque eu começo no mais fácil e termino no mais difícil, né? Então, assim, e aí ao longo ao longo dessa conversa, se forem surgindo dúvidas, se forem surgindo questionamentos, a gente vai parando. Então, é para ser alguma coisa bem interativa, bem divertida, de forma que todo mundo tire o máximo possível daqui, tá? Então, assim, gente, com o risco de parecer, de ser apologista do óbvio, a crise que a gente viveu ano passado, né, a crise da Covid, e para quem tem esse hábito pouco saudável, não recomendo para ninguém de estudar crises econômicas, financeiras, como eu tenho, né? Então, assim, ela é completamente diferente de tudo que a gente já viu, né? Para quem estudou 1873 não é igual, para quem estudou 29 não é igual, para quem estudou 84 não foi igual, 97 na Ásia não foi igual, 98 Rússia não foi igual, 2001 bolha das dot-com não foi igual, 2008 grande crise financeira não foi igual. Então, assim, por quê? Porque o que aconteceu ano passado, em março e abril, foi o equivalente a uma parada cardíaca fulminante da economia mundial simultaneamente, né? Todos os países, ao mesmo tempo, viram seus PIBs despencar entre 20% e 30% instantaneamente, né? É um negócio que a gente nunca tinha visto. Quando você lembra, você fala assim, poxa, Arthur, mas 1929 foi muito pior, né? Eu li nos livros que 1929 foi muito pior. Gente, foi muito pior, mas 1929 levou 4 anos para a economia chegar no fundo do poço, que foi só lá em 1933. Você fala, poxa, mas 2008 também foi muito pior, né? 2008 foi muito pior, mas 2008 foi uma crise cuja gestação começou entre 2005 e 2006. Quando você olha de verdade, agora com o benefício da dúvida, olhando para trás, né? Quer dizer, os primeiros indícios, né, de excessos começaram a aparecer já em 2006, final de 2005, início de 2006, né? Então, a crise de 2008 foi meio que o que a gente descreve como um trem descarrilhando em velocidade lenta, né? Os preços das casas pararam de subir em 2006, os ativos alavancados deram problema em 2007, chegou no sistema financeiro em 2008, culminou com a quebra da Lehman em 2008. Né? A gente parou a economia global, entendeu? Em 15 dias.
né, no ano passado, que era uma coisa que a gente nunca tinha visto, e parou numa magnitude que a gente nunca tinha visto, ou seja, os PIBs despencaram 20%, 30%. Né? Os governos olharam para isso e falaram assim, poxa, eu não tenho nada parecido no que basear nossas políticas de resposta macroeconômicas. Né? Se olhar para o livro-texto de 29, ele não serve, o livro-texto de 2008 é incompleto. A coisa mais parecida com que os governos se defrontaram, e é isso que é justamente a base da resposta das políticas econômicas que a gente usou ano passado, tanto que nos Estados Unidos, quando você começa a ler agora os papers que estão começando a ser escritos sobre a crise do ano passado, você usa o termo de política macroeconômica de guerra. Né? Os governos olharam e falaram, a coisa mais parecida que eu já vi com isso foi uma guerra, né? Uma destruição de capital em larga escala. Né? Então, nós vamos fazer políticas macroeconômicas de guerra. Então, você vê os Estados Unidos, por exemplo, gastando mais de 20% do PIB em programas de complementação de renda, estabilização do mercado de trabalho e estabilização do mercado de crédito. Tá? Qual é o único outro momento na história que você vê os Estados Unidos gastando mais do que isso, né, como percentual do PIB em termos de política fiscal? Na década de 40, né, Segunda Guerra Mundial. Guerra do Vietnã foi assim, a Guerra da Coreia ele não gastou tanto dinheiro assim. Né? Então, assim, do lado fiscal, o governo foi lá e jogou uma quantidade gigante de recursos no sistema. Né? Do lado monetário foi parecido. Aí vocês falam assim, poxa, Arthur, mas eu lembro que em 2008 o balanço do Fed, do Banco Central norte-americano, saiu de 600 bilhões, 650 bilhões de dólares, para perto de 4 trilhões de dólares. Então, ele aumentou o seu balanço em 3,4, 3,5 trilhões de dólares. Dessa vez ele pegou o balanço, foi de 4 para 8, então foi parecido. Eu falo, é verdade, gente, só que em 2008 ele só chegou nos 4 trilhões de dólares em 2013, então ele levou 5 anos para fazer essa expansão de balanço. A gente não sabia fazer afrouxamento quantitativo, né, o famoso QE. Né? Isso estava lá dentro de um paper que o Bernanke tinha escrito lá na década de 80, mas os bancos centrais nunca tinham implementado isso. Né? O que a gente fez agora? Em 45 dias, a gente fez o equivalente ao que a gente levou há 5 anos na crise passada para fazer. O Banco Central pegou o balanço de 4 tri, levou para 8 tri, jogou o juro a zero instantaneamente. Né? Então, assim, talvez essa seja a grande mensagem, a grande lição que os governos tenham tirado da crise de 2008. Né? Na crise de 2008, tem uma crítica que foi feita à resposta de política econômica dos governos, foi, olha, vocês, governos, foram sempre muito lentos e muito tímidos nas suas respostas. Né? Vocês demoraram a responder e, quando responderam, não fizeram o tamanho de estímulo necessário. Então, os governos entenderam a mensagem e falaram, ok, isso é para errar para mais, não é para errar para menos, no momento de uma crise aguda. Né? E foi exatamente isso que a gente fez. Né? Aí, o que aconteceu? A gente teve um padrão que a gente estabilizou a demanda agregada, ou seja, você deu renda para todo mundo, você estabilizou o nível de emprego. Né? Não é verdade, né? Você teve um aumento de desemprego, especialmente no setor de serviços, mas nada comparado ao que poderia ter sido. Né? Então, você estabilizou as economias, você meio que congelou a demanda e você ficou esperando uma solução sanitária, uma solução para o problema da saúde. Né? Ela veio primeiro na China, não pela vacina, mas pelos lockdowns. Né? Lembra, Wuhan fechou muito rapidamente e eles contiveram a propagação do vírus, tanto que a economia chinesa foi a primeira economia a abrir e chegou a crescer em 2020, né? A maioria das economias no mundo encolheu significativamente em 2020. A China foi uma das poucas economias a ter crescimento positivo de PIB já em 2020, porque ela fechou, né? Conteve a propagação do vírus, estimulou, reabriu, a economia saiu voando, crescendo acima de 10%. Né? Nos Estados Unidos, novembro, dezembro, com o advento da vacina, começou a vacinação, né? Já em dezembro, né? Você começou a vislumbrar a reabertura no início de janeiro, reabriu, a economia saiu crescendo acima de 6,5%. A Europa tropeçou na saída, né? Demorou uns 2 meses a mais do que os Estados Unidos para resolver seus problemas de vacinação, mas resolveu seus problemas de vacinação, a economia está crescendo acima de 5%, que é uma coisa que eu, na minha carreira, nunca falei, que a Europa e crescimento acima de 5% na mesma frase eram coisas que eu nunca tinha dito antes. Né? Então, você tinha um padrão, que era um padrão relativamente, digamos assim, previsível, que é estímulo, abertura, crescimento acelerado. Então, China,
estímulo, abertura, crescimento acelerado. Estados Unidos, estímulo, abertura, crescimento acelerado. Europa, estímulo, abertura, crescimento acelerado. Aí a gente conseguiu fazer com que as economias desenvolvidas crescessem, né? Só que a gente viu uma coisa curiosa, né? E uma coisa, essa sim, pouco usual. A ideia de que você, quando você dá muito estímulo e você abre uma economia, ela cresce rápido, é uma ideia, assim, relativamente fácil de você entender. O que a gente começou a observar, e a gente viu isso no PIB brasileiro do primeiro TRI, você viu isso na Índia, você viu no México, você viu na África do Sul, um padrão não normal, um padrão que eu diria que é pouco intuitivo, pelo menos para a gente, foi pouco intuitivo, que é um padrão estimulou, não abriu e a economia cresceu. Aí você fala assim, poxa, peraí, eu não entendi. Estimulou, abriu, cresceu, eu entendi, mas estimulou a economia fechada e crescendo, é um padrão que eu estou pouco acostumado a ver. O que explica isso, Arthur? Eu estou fazendo essa introdução relativamente longa porque isso diz respeito ao que a gente vai ver daqui para frente. Tá? O que explica esse padrão de economias que não lidaram bem com a sua pandemia, que estavam no meio do seu surto pandêmico ainda, não sei se vocês lembram a Índia em janeiro desse ano, entendeu? Estava, entendeu, com a pandemia totalmente descontrolada, com quantidade de casos, um negócio horroroso, catastrófico e tal, e a economia começou a crescer. Aí você fala assim, poxa, o que explica isso, né? Você fala Brasil, PIB do Brasil surpreendendo para cima, o PIB da África do Sul surpreendendo para cima. Ah, entendi, é commodities. São os grandes exportadores de commodities. A economia global começou a crescer de forma muito acelerada, a maré levantou os barcos dos exportadores de commodities, né? Aí você fala assim, poxa, mas isso não explica por que o México, que exporta petróleo, mas um pouquinho só, cresceu acelerado. Isso não explica por que a Índia, que é uma importadora líquida de commodities, começou a crescer de forma acelerada. Aí você fala, não, então vamos para a hipótese B, que é desobediência civil em larga escala, né? Todos nós resolvemos desobedecer nossos governos e começar a circular, né? Aí você fala, bom, eu tenho que explicar por que uma pessoa no Rio, outra em Joanesburgo, outra, entendeu, em Cape Town, outra na cidade do México, outra, entendeu, em Mumbai, todo mundo resolveu desobedecer seus governos ao mesmo tempo. Mas, Arthur, dá para explicar usando psicologia, porque o ser humano é mais ou menos parecido, ninguém aguenta ficar 18 meses trancado, então a gente saiu. Mas você fala assim, poxa, mas isso também não explica por que o PIB das empresas começou a surpreender de forma positiva, né? E o que acontece de verdade, gente, é um fenômeno, na nossa opinião, super interessante, pelo menos na minha opinião, super interessante, que nos ajuda a prever o que pode acontecer daqui para frente, que é a gente passou os últimos 18 meses criando infraestruturas digitais que nos permitem consumir bens e serviços sem sair de casa, ou seja, a gente criou um PIB digital que substitui o PIB real. O que eu quero dizer com isso? Falando português claro, para não ficar nesse economia chato. O Mercado Livre. O Mercado Livre investiu 3 bi em infraestrutura de logística nos últimos 12 meses. Né? Por quê? Porque consumo é uma das coisas que você quer gratificação instantânea. Você não quer comprar um tênis de corrida e esperar daqui a 3 semanas para ele chegar. Você quer que ele chegue no mesmo dia ou no dia seguinte. Garanto para vocês que em qualquer esquina aí do Rio ou qualquer esquina aqui em São Paulo, a gente tem uma vanzinha amarela de entrega do Mercado Livre, eles têm leasing de avião, tem uma infraestrutura logística gigante. Né? Então, o e-commerce começou a tomar um market share gigante do comércio normal. Né? Telemedicina. Telemedicina não era sequer regulado, não era sequer legal antes do advento da pandemia. Né? Meus filhos mais novos teve dor de ouvido, não podia levar no hospital, no meio da pandemia, o pediatra não podia receber, teleconsulta, filma lá o ouvido, pega a câmera do iPhone, dá um zoom no ouvido, isso aí é uma infecção bacteriana, ele passa ele passa uma receita de antibiótico via WhatsApp, que também era proibido, você vai na farmácia, pega o negócio e resolvido o teu problema. Duas outras atividades que eram eminentemente presenciais antes da pandemia. Poxa, restaurante. Né? Eu garanto que todos nós que estão nesse Zoom agora, todos nós nos últimos 18 meses pedimos alguma coisa ou do Rappi ou do iFood. Né? Poxa, a gente queria comer sushi, o restaurante estava fechado, o único jeito que tinha era pedir Rappi ou iFood. E talvez a coisa mais emblemática que tenha havido seja o que aconteceu mais recentemente com a Disney e com o lançamento do filme novo da Marvel, aquele Viúva Negra. Né? Quem tem filho pequeno deve conhecer essa série. Né? Então, no primeiro fim de semana de lançamento do filme,
O filme faturou 157 milhões de dólares nos lugares onde os cinemas estavam abertos, como nos Estados Unidos, e 60 milhões de dólares no Disney Plus, que é o streaming da Disney. O que eu fiz? Né? Eu, em vez de pegar meu filho, botar ele no carro e ir no cinema, comprar uma pipoca, uma Coca-Cola na entrada de cinema, eu peguei a pipoca, a Coca-Cola, sentei ele no sofá da sala e paguei R$30 para ver o filme no Disney Plus. Então, assim, a gente criou infraestruturas digitais de consumo de bens e serviços que, se não são um para um, né, no consumo no PIB real, se elas não substituem um para um o PIB real, elas substituem de forma bastante eficiente hoje em dia. O que isso quer dizer e por que eu fiz essa introdução relativamente longa? Isso quer dizer que, e ainda bem, né, na maioria dos lugares a variante Delta está arrefecendo, mas que caso haja um repique, ou caso haja uma mutação para a variante gama, epsilon, qualquer que seja a letra grega utilizada, né, e se tem uma coisa que a gente sabe sobre vírus, é que o vírus tem basicamente duas razões de existir, né, se multiplicar e mutar. Então a gente sabe que esse vírus vai se multiplicar e ele vai mutar, né, mas o impacto econômico desse vírus, de novas mutações, é menor ao longo do tempo. Assim, isso é fácil de ver com os números, né? A primeira versão do vírus, o vírus versão 1.0, fez o PIB cair 30%, né? A segunda versão, a variante Delta, fez a economia norte-americana desacelerar de 6,5 para 5. Né? Então, assim, a primeira foi 30 pontos de PIB, a segunda custou 1,5 ponto de PIB, e mesmo assim, ainda dá para você fazer o caso de que a economia norte-americana desaceleraria, independente quase que do surgimento da variante Delta, né? Porque ela estava crescendo acima do potencial, continua crescendo acima do potencial. Né? Então, é o equivalente a dizer, gente, que o organismo econômico, se a gente pensa na economia como organismo, ele desenvolveu imunidade ao vírus antes dos nossos organismos biológicos. Né? Isso de certa forma, esperado. A gente sabe que as economias são altamente adaptáveis, né? Que as pessoas se recusam a deixar a atividade econômica morrer, né? Assim como a gente se recusa a deixar nosso organismo biológico morrer. Então, assim, a gente criou infraestrutura para gerar PIB, mesmo sem poder circular. Tá? Isso significa que a preocupação que a gente tem que ter, de novo, eu não estou aqui, por favor, minimizando o impacto social, a quantidade de mortes e de casos ainda é totalmente inaceitável a nível mundial, a gente tem que acelerar os programas de vacinação, e eu não estou dizendo nada disso, eu só estou dizendo que o impacto econômico pura e exclusivamente do ponto de vista econômico, ele é decrescente ao longo do tempo, né? O que nos permite vislumbrar um certo otimismo com a economia global. Né? Economia global que está crescendo de forma extremamente acelerada. Aí a pergunta que nos vem é a seguinte: tá bom, Arthur, entendi. A economia está crescendo de forma acelerada, mas ela vai continuar crescendo de forma acelerada, ou isso é só a função do crescimento rápido e da base deprimida de que a gente está vindo do ano passado? Aí a gente tem um certo otimismo, de verdade. Por quê? Porque quando a gente olha os blocos de crescimento, quer dizer, os blocos que vão sustentar o crescimento futuro, né, a gente vê condições muito propícias para a manutenção de uma taxa de crescimento ok para o mundo. Vamos dar um exemplo. Vamos dar 3 exemplos, na verdade. Quando você olha, por exemplo, o consumidor norte-americano, né, a gente brinca que o consumidor norte-americano, se ele fosse uma economia, ele seria o segundo maior PIB do mundo, né? Porque consumo é 70% do PIB dos Estados Unidos, então a gente brinca que o consumidor norte-americano seria o segundo maior PIB do mundo. Qual é a saúde do consumidor norte-americano financeira, gente, por favor, sem nenhuma analogia à saúde biológica aqui? O Banco Central norte-americano ele faz uma conta bastante interessante, que é quanto é que está sobrando no bolso do consumidor americano? E o que ele define como sobrando? Ele simplesmente definiu o seguinte: olha, quanto foi dado de Corona Voucher menos quanto foi consumido. Quanto foi dado de Corona Voucher que não foi consumido, foi poupado. Então, está sobrando no bolso do consumidor americano. Quanto é que está sobrando no bolso do consumidor americano agora? 2 trilhões de dólares, mais ou menos 9% do PIB. Né? Aí você olha o setor corporativo, as empresas. Como é que está a saúde das empresas norte-americanas? Né? Tem um banco norte-americano que todo trimestre faz um relatório de saúde das empresas. E lá tem um númerozinho que é o que ele chama de excesso de caixa. Ele fala, olha, as empresas precisam de um nível X de caixa para operar, capital de giro, recebível, etc., esse tipo de coisa. Qualquer coisa acima disso é excesso de caixa. Quanto é que tem de excesso de caixa no setor corporativo norte-americano hoje em dia?
3 trilhões de dólares. Né? Terceiro bloco, estoque. Eu acho que, infelizmente, já é sabido, quer dizer, que a gente tem um problema de estoque no mundo, está faltando produto de quase tudo. Né? Assim, desde você tentar comprar uma televisão a tentar comprar um carro, né? A gente teve um choque de oferta, as economias pararam de produzir, como o consumo não caiu, faltou produto. Então, isso aí é um dado da Bridgewater. Ela estima que se só você repor os estoques para o nível inferior, razoável para uma economia operar, só isso aí já gera mais 1% de crescimento de PIB no ano que vem. Tá? Então, você tem um consumidor que tem 2 trilhões de dólares para consumir. Gente, eu não estou falando que isso vai virar consumo instantâneo. É um fato conhecido que depois de uma crise o consumidor se retrai, ele sobe a taxa de poupança, porque, poxa, ele fica com medo de perder o emprego, né? Então, assim, não é que esses 2 trilhões de dólares vão virar consumo instantaneamente amanhã, até porque não tem produto para esses 2 trilhões de dólares serem consumidos, de verdade. Mas isso significa que caso o consumidor resolva voltar a consumir de forma mais acelerada, ele tem renda para fazer isso. Caso as empresas resolvam, respondendo ao aumento de consumo, investir em fazer novas fábricas, em aumentar a capacidade, elas têm capacidade financeira para fazer isso, e, além de tudo, a gente ainda precisa recompor estoque. Então, quando a gente olha para isso, a gente fica relativamente otimista com o crescimento global. Tá? Por quê? Porque o mundo tem as pré-condições necessárias para que a gente consiga crescer durante algum tempo. Só ficando bem claro, gente, eu não estou dizendo que o PIB norte-americano vai crescer 6,5% para sempre, ou que o PIB europeu vai crescer 5% para sempre. De jeito nenhum, muito pelo contrário. A gente está passando, nesse momento, pela desaceleração. Né? Por quê? Porque não dá para a primeira economia do mundo crescer 6,5%, não dá para a economia europeia crescer 5%. Isso é muito acima do potencial. Mas dá para a economia norte-americana crescer 3% durante algum tempo. Vamos lembrar que o crescimento médio norte-americano de 2008 até 2019 foi 1,7%. Quer dizer, então a gente está falando de uma taxa de crescimento que é quase o dobro, ou significativamente acima do que ela foi nos últimos 10 anos. Né? Então, assim, a gente consegue ver um mundo crescendo de forma satisfatória, ainda durante algum tempo. Tá? Mas e a China? Exatamente, até pegando o gancho nesse ponto que você mencionou sobre uma possível desaceleração, né? E a gente viu aí que a China, desde a década de 80, vem implementando aí algumas práticas empresariais e que fez com que destravasse a economia do país, né? Então, só que quando a gente olha aí a leitura do PIB chinês no último trimestre, veio abaixo das expectativas, né? 4,9 contra 5,2. E há uma desconfiança muito grande de como que essa percepção do mercado de um crescimento menor da China, né, como que isso influenciaria a economia brasileira, logicamente, mas a economia mundial como um todo, né? Perfeito. Então, vamos entender o que está acontecendo na China, e a gente vai ter que falar do caso de Evergrande e do problema do mercado imobiliário chinês. Tá? O que está acontecendo na China é importante a gente entender sob a ótica de uma política desenhada pelo governo chinês. Ou seja, essa desaceleração chinesa, ela foi desenhada pelo governo chinês. Por quê? O que aconteceu? O governo chinês, como todos os governos no ano passado, inundou o sistema com liquidez. Que empresas, eu vou usar aqui a Evergrande, porque é uma empresa que está entendeu? Todo mundo olhando e ficou famosa pelo default, né? Ou pelo possível não pagamento das suas dívidas. Né? O que a Evergrande pegou? Foi lá, pegou esse dinheiro barato e comprou um time de futebol, comprou uma fábrica de água mineral, contratou o Hulk, que já voltou para o Atlético Mineiro. Então, assim, ela pegou dinheiro barato e fez investimentos que eu chamaria de pouco, entendeu, razoáveis. Né? Mas outras empresas pegaram dinheiro barato e geraram um boom imobiliário na China. O setor imobiliário chinês estava crescendo 20% ano contra ano. E o Partido Comunista Chinês, o governo chinês, se eles são alguma coisa, eles são profundos estudiosos da história. Eles olharam para o caso japonês e disseram, olha só o que aconteceu quando o Japão deixou uma bolha imobiliária sem ser controlada, e quando essa bolha estourou, o que aconteceu? O Japão passou 20 anos sem crescer. Ele falou, não quero que isso aconteça aqui, não. Não quero deixar o surgimento de uma bolha imobiliária. E, poxa, quando você, por definição, cresce 20% do seu setor imobiliário, né, você está ali com os elementos todos necessários para o surgimento de uma bolha.
Então, desde outubro do ano passado, isso é importante, quer dizer, o governo chinês já vem meio que pisando no freio desde outubro do ano passado. Aí ele vai pisando no freio, ele não puxou o freio de mão, ele foi pisando no freio devagarzinho. Só que quem estava alavancado fazendo investimentos pouco razoáveis, como a Evergrande, bateu no muro, né? Então, assim, o que vai acontecer? Aí sim, a economia chinesa vai desacelerar e vai continuar desacelerando. Por quê? Porque na cabeça do Partido Comunista Chinês, ou do governo, vamos chamar assim, o crescimento do setor imobiliário estrutural deve ser alguma coisa entre 5% e 10%, que é o necessário, a quantidade de casas necessárias, ou apartamentos de moradias necessárias para você absorver a migração campo-cidade, né? É a quantidade de pessoas que estão migrando do campo para a cidade, é a quantidade de apartamentos que você tem que construir, alguma coisa entre 5% e 10%, né? Ao ano. Você estava crescendo 20%. Para a média dar 5%, você tem que passar por um crescimento negativo em algum momento. E é exatamente isso que vai acontecer na China, entendeu? Então, e vai ter impactos ruins para uma economia como a economia brasileira. Já teve, o minério de ferro veio de $200 por tonelada, chegou a bater 90, agora já se recuperou um pouco, está um pouquinho acima de 120, né? Então, assim, é o equivalente a arrancar um band-aid. Vai doer nos próximos 2, 3 trimestres para os exportadores de commodities, mas não vai ser fatal. E olha só que coisa engraçada, né? Assim, Flávio, essa tua pergunta é ótima pelo seguinte, a gente como brasileiro, a gente percebe a desaceleração da China de forma muito clara, porque a gente vê o minério de ferro, né, que é uma coisa que a gente exporta, muito importante na nossa pauta de exportação, e é o metal mais consumido no mundo, né? Esquece o segundo metal mais consumido no mundo, que é o alumínio, porque o alumínio tem um choque de oferta, que teve o golpe lá na Guiné que parou a produção de bauxita. Então vamos ver o terceiro, né? O preço do alumínio está em all-time high, né? Mas você pode dizer, poxa, isso não tem a ver com a economia chinesa crescendo muito rápido, isso tem a ver com a falta de oferta de alumínio. Mas pega o cobre, que é o terceiro metal mais usado no mundo, né? O preço do cobre está a 15% dos reais. Assim, não teve nenhum colapso no preço do cobre. Então, assim, o termômetro que a gente usa para medir, entendeu, o tamanho da desaceleração global, né? E eu trabalhei, como vocês falaram, muito tempo no Canadá, né? Os portfólios, o mercado canadense é um mercado muito pesado, ao exemplo do brasileiro, de empresas de mineração. As pessoas brincavam que o cobre tinha um PhD em economia, eles chamavam o cobre de Dr. Copper, né? Então, assim, e o preço do cobre era um bom termômetro para quanto a economia global está crescendo. O preço do cobre indica uma desaceleração muito severa da economia global causada pela China? Não. Outro termômetro, quer dizer, preço de frete, né? Se a economia global está crescendo, a gente está tendo comércio, né? Você pega o preço de frete de um container, quanto é que custa um container para você mandar ele de Long Beach para a China? O preço está em all-time high, né? As exportações chinesas, né? A China é a fábrica do mundo. Se o mundo está consumindo, a China tem que estar produzindo. As exportações chinesas estão em all-time high. Então, você olha e você fala uma série de termômetros que indicariam que a economia global está sendo mais negativamente afetada pela desaceleração chinesa, por enquanto não mostram isso. Pode ser que eles mostrem daqui para frente, pode ser que isso aconteça daqui para frente, em economia tudo é possível, mas até agora a gente não tem nenhum elemento para dizer, olha, essa desaceleração chinesa está contaminando de forma mais severa a economia global como um todo. Não. Mas não é boa para os exportadores de commodities, isso que fique bem claro, né? Arthur, como é que você está vendo o movimento inflacionário no mundo? Você acha que os bancos centrais vão se comportar de que forma? E, assim, como que isso afeta? Ótima pergunta, Érica. Assim, claramente os bancos centrais, esquece o Banco Central Brasileiro por um segundo, que a gente está na nossa própria tocada, a gente tem os nossos próprios problemas. Os bancos centrais do mundo, eles estão usando o livro-texto de economia para responder à aceleração de inflação. Tem inflação no mundo inteiro, gente. A inflação 12 meses nos Estados Unidos está rodando a 5, a inflação na Europa, dependendo do país, está rodando acima de 4, né? O IPCA no Brasil, todo mundo já sabe que está rodando acima de 10. E por que essa inflação está rodando, né? Tem o efeito base, né? Então a inflação ano passado foi muito baixa, né? Inflações próximo a zero na maioria dos lugares, então tem o efeito base, mas tem uma coisa que é mais importante, que é o choque de oferta, né? A gente parou a produção de quase tudo durante um tempo, né? A gente parou o comércio global, parou a produção de quase tudo. A gente parou a produção, por exemplo, de semicondutor. Semicondutor vai em quase tudo que você usa hoje em dia. Vai desde o nosso iPhone até o seu carro, tem um chipzinho, entendeu? A sua geladeira hoje, daqui a pouco, dependendo de qual geladeira você tem, ela também já tem um chipzinho, entendeu? Então,
a gente parou a produção de tudo, né? Parou a produção, a demanda não caiu, entendeu? O que aconteceu? O preço das coisas subiu. O preço do carro usado nos Estados Unidos está subindo 40% ano contra ano, etc. O que os bancos centrais estão dizendo? Gente, isso é choque de oferta. E livro-texto de choque de oferta é o seguinte, um banco central não tem que reagir a choque de oferta. Por quê? Porque subir a taxa de juros não vai fazer alguém produzir mais chip. De jeito nenhum. Então ele falou assim, olha, isso é um choque de oferta, a inflação no mundo inteiro. Deixa eu refazer minha frase. A inflação nos Estados Unidos, a inflação na Europa, ela é percebida como uma corcova, né? Os bancos centrais estão dizendo, é um choque de oferta. Quando as cadeias globais de produção voltarem a se normalizar, ou seja, quando a produção de chip voltar, a Toyota, por exemplo, está produzindo só 60% da capacidade, porque não tem chip para botar no Toyota Corolla, literalmente. Né? Um chipzinho desse tamanho, né? E ela está deixando de produzir um Corolla porque tem um negocinho desse tamanho que está faltando. Né? Mas os bancos centrais estão dizendo o seguinte, olha, eu não tenho que subir juros porque a fábrica da Taiwan Semiconductor fechou. Subir juros não vai fazer a produção acelerar de volta. Então, o que vai acontecer é o seguinte, eu vou ser paciente com o meu processo de subida de juros. A inflação é a corcova. Assim que a produção voltar e as economias globais voltarem a se reintegrar, as cadeias de produção voltarem a se reintegrar, a inflação converge de volta para nossas metas, né, para as metas dos bancos centrais. Essa é a visão da maioria dos bancos centrais, tá? Certamente é a visão do Banco Central norte-americano, do Fed, a visão do ECB, é a visão do BOJ, entendeu? Dos grandes bancos centrais no mundo inteiro, então eles estão mais ou menos com a mesma visão, de que isso é um choque de oferta e política monetária não é desenhada para conter oferta, a política monetária é desenhada para estimular ou conter demanda. Então, como eu não tenho problema de demanda, por enquanto, eu deixo a minha política monetária relativamente inalterada. O que eu quero dizer com relativamente inalterada? Gente, a economia norte-americana está quase normal. Se ela está quase normal, a taxa de juros para uma economia quase normal não é zero. Assim, como ela está hoje em dia nos Estados Unidos. Para uma economia que está quase normal, você não tem que estar comprando 120 bilhões de títulos como o Banco Central norte-americano ainda está comprando. Ele já anunciou que vai diminuir as recompras. Então, o que aconteceu? O paciente saiu do choque, saiu das medidas extremas, saiu do choque anafilático, então as pessoas estão dizendo, vamos começar a diminuir a quantidade de antibióticos que a gente está dando para essa economia, vamos começar a diminuir a quantidade de estímulos monetários. Isso sim vai acontecer, não é porque eles estão percebendo a inflação como sendo um problema, como eles estão dizendo, olha, a economia está normal, e para uma economia normal eu tenho que ter uma taxa de juros normal, não uma taxa de juros anormal. Né? Então, isso sim vai acontecer. Né? Ao longo, já começando em novembro, o Banco Central norte-americano vai diminuir as recompras, né? Ele vai parar, ele já falou que ia parar até o meio do ano que vem, então significa que ele vai diminuir as recompras em torno de 15 bilhões de dólares por mês, mais ou menos, se ele começar agora em novembro. Né? Então, assim, e depois ele vai começar a pensar em subir os juros. A coisa interessante é que a gente está numa situação tão particular a nível global, que quando você olha as projeções do Comitê de Política Monetária norte-americano, do Copom dele, chama FOMC, exatamente, ele tá dividido exatamente ao meio. São 18 membros, 9 acham que você já pode começar a subir os juros no segundo semestre de 2022, e os outros 9 falam, não, a gente para a recompra, mas a gente ainda mantém o juro zero. Né? Por quê? Porque é uma situação altamente anormal, a gente não sabe quando vai voltar a produção, quando o mundo inteiro vai voltar a se reintegrar do ponto de vista de produção. Né? Então, alguns dos bancos centrais vão ser, mas todos os bancos centrais vão ser extremamente cautelosos em retirar os estímulos. Por quê? Porque a gente tem um exemplo de 2013. 2013, eu não sei se vocês lembram, tem o famoso, pelo menos famoso no mercado financeiro, taper tantrum, né? Foi quando o presidente do Banco Central norte-americano, Ben Bernanke, falou a palavra, olha, we are going to taper. A gente vai... Primeiro que muita gente não sabia o que taper significava, então ficou todo mundo procurando no dicionário, taper diminuiu as recompras, né? E todo mundo falou, nossa, o que aconteceu naquela época? O mercado teve um choque, a bolsa caiu 17%, obviamente num período de tempo, não foi no mesmo dia, mas a bolsa chegou a cair 17% e o Banco Central norte-americano teve que dar meia volta e dizer, não, mentira, ninguém vai diminuir nada, não, e voltar atrás. Então, os bancos centrais hoje em dia eles são extremamente ciosos do impacto que eles podem ter se eles forem muito agressivos na diminuição de estímulos. Então, eles vão bem devagarinho. Tá?
E isso, para um país endividado como o Brasil, é uma boa notícia, né? O que a gente não precisa a essa altura do campeonato é de um choque de custo de capital vindo de fora. A gente está tendo um choque de custo de capital vindo de dentro, né? Então, a gente não precisa que o lado de fora atrapalhe, né? Legal. Assim, a gente vê que grande parte, né, dessa instabilidade econômica aqui no Brasil vem de questões políticas e econômicas do próprio Brasil, né? Então, quando a gente olha, por exemplo, essa discussão no Congresso, enfim, de teto de gastos, que inclusive já foi aprovado, né, o novo Bolsa Família, né, o Auxílio Brasil hoje de R$ 400, e que já está um tumulto para que isso seja divulgado, que grande parte disso vai passar do teto de gastos, né? E ainda tem a discussão em cima dos precatórios. A gente vê que os mercados eles já buscam, né, um prêmio maior de risco em função de toda essa discussão, em função de toda essa instabilidade. E aí o investidor ele fica naquela, bom, e aí, diante desse cenário, como é que eu devo me posicionar, né? Aí a gente falando um pouquinho de asset allocation, enfim, aonde que eu deveria alocar grande parte dos meus recursos, como que a diversificação das carteiras deveria estar. E aí a pergunta é essa, né? Como que o investidor hoje deveria se posicionar diante de tudo isso que a gente está vendo na economia brasileira? Ótima pergunta, Flávio. Assim, o que dá raiva, infelizmente, o sentimento é de raiva mesmo, de frustração como brasileiro, é que, como diria o ex-ministro Roberto Campos, né, o avô do atual presidente do Banco Central, o Brasil não perde uma oportunidade de perder uma oportunidade, né? A gente tem uma oportunidade dourada, né? O mundo estava crescendo, as commodities que a gente exporta estão em alta demanda e o juro está zero, entendeu? A gente tem no mundo hoje em dia 15 trilhões de dólares investido a taxa de juro zero ou negativa nominal. O camarada paga para emprestar para o governo alemão, o camarada paga para emprestar para o governo suíço. Sim, taxa nominal negativa é até esquisito, não tem livro-texto de economia, por exemplo, né? Então, assim, 15 trilhões de dólares, se a gente tivesse com a casa um pouco arrumada, você captar um pedaço desse dinheiro que está investido a juro zero ou negativo e transformar isso em investimento em infraestrutura, investimento em saneamento, investimento, entendeu? Em transmissão de eletricidade, em geração de eletricidade, que é o que a gente precisa hoje em dia, entendeu? Se você capturasse 0,1% desse negócio, isso aí já são centenas de bilhões de dólares, entendeu? De investimento que poderia ser usado produtivamente no Brasil, né? E por que esse dinheiro não está vindo? Porque o Brasil está confuso por problemas única e exclusivamente brasileiros. Não adianta dessa vez a gente culpar ninguém, né? Dessa vez não tem nem a Alemanha para culpar a goleada. Assim, a culpa foi 100% nossa, de verdade. E qual que é a nossa culpa nesse momento? E aqui, assim, para ficar bem claro, gente, eu não quero emitir nenhuma opinião política de nenhuma forma, tá? Então, assim, nem a esquerda, nem a direita, nem muito pelo contrário, tá? Mas a verdade é que é o seguinte: se a gente tivesse pegado o Brasil inteiro, o executivo, o legislativo e o judiciário, e exportado para Fernando de Noronha, eles tivessem ficado 18 meses em Fernando de Noronha, o Brasil estava muito melhor. Sim, muito melhor. Se a gente tivesse dado férias pagas para o executivo, o legislativo e o judiciário, tivessem ficado em Fernando de Noronha durante 18 meses, a gente estava muito melhor, né? Por quê? Porque o Brasil tem um problema. Na verdade, eu diria para vocês, olha, vamos focar em 4 problemas aqui para falar no Brasil e depois a gente termina com asset allocation, né? O Brasil tem 4 problemas: o fiscal, o fiscal, o fiscal e as reformas estruturais. Por que esse foco tão grande no fiscal, Arthur? Porque a economia brasileira é uma economia relativamente endividada, de verdade. É uma economia que tem uma dívida PIB de 82%, né? 30 pontos percentuais na média acima dos nossos países comparáveis, né? Um país emergente médio tem a dívida PIB em torno de 50%, né? Assim, a gente tem uma economia endividada, a gente tem um déficit alto, ou seja, a gente continua adicionando essa dívida porque a gente gasta mais do que a gente arrecada, né? E a gente tem um orçamento federal, que é mais ou menos 1,4 trilhão de reais, engessado. 90% do nosso orçamento federal ele é constitucionalmente determinado e indexado à inflação passada. Então, a gente tenta consertar o problema do déficit, assim, isso não é um problema fácil para o ministro Paulo Guedes consertar, é difícil, por quê? Porque ele só tem 10% ou menos de 10% do orçamento
que ele consegue mexer, sobre o qual ele tem algum controle. O resto todo é dinheiro carimbado, né? Então, quando a gente olha para isso, e por que o fiscal é muito importante? Isso aí quem diz para a gente é o Banco Central Brasileiro, né? O Banco Central Brasileiro, ele é muito claro em dizer, olha, o nível de taxa de juros depende do nível de política fiscal que a gente estiver fazendo, né? Assim, está muito claro lá na ata, entendeu? Do Copom, está muito claro no relatório de inflação, né? Está muito claro em todas as comunicações do Banco Central. Ele fala, olha, a gente tem um problema que é, assim, se o fiscal piorar, os investidores vão demandar mais prêmio de risco, demandando mais prêmio de risco, a taxa de juros sobe. É exatamente isso, esse mecanismo que você descreveu, Flávio. O Banco Central, para quem lembra, o Banco Central do Brasil tinha um plano de voo de sair da taxa de juros excessivamente baixa, né? O primeiro plano de voo era, eu saio de 2, faço o que ele chamava de ajuste parcial, vou para 5,25, né? Paro ali, 5,25, 5,5, olho para o lado, não quebrou nada, ao longo de 2022 eu caminho para o juro neutro, que na cabeça do Banco Central é 6,5, né? 3,5 de inflação, mais 3% de juro real, né? A gente já está, isso dito pelo próprio Banco Central, né? Poxa, eu vou rapidamente para 8,5, talvez acima de 8,5, caso seja necessário, tem que manter esse juros alto durante bastante tempo, pelo menos durante todo o ano de 2022, e talvez em 2023 eu consiga convergir para o juro neutro de 6,75, 6,5, alguma coisa desse tipo, né? Então, assim, por que essa mudança? Por que do A para o, entendeu? No meio do caminho já teve o plano B e o plano C, né? Mas a gente já está no plano D. Por que o quarto plano do Banco Central é um plano tão agressivo? Porque ele fala, olha, o fiscal piorou, né? Verdade, os choques inflacionários estão sendo mais duradouros do que a gente imaginava, as expectativas de inflação estão subindo, então tem um componente do modelo de metas de inflação que leva a essa função de reação de política monetária, mas ele vai lá e descreve muito claramente, ele fala, gente, olha, se o governo brasileiro começar a ter um problema de endividamento, a gente vai ter que subir a taxa de juros de forma mais agressiva. Infelizmente, essa é a verdade, né? Está lá. Então, por isso que o fiscal é tão importante, porque o fiscal determina um nível de taxa de juros que vai ser prevalecente na economia brasileira, e para a economia endividada, a gente não pode ficar pagando juros muito altos, senão a gente entra em endividamento em bola de neve, né? A gente entra o que o economista chama de dominância fiscal, né? Então, assim, como é que se aloca capital nesse mundo, né? Que é a sua pergunta, Flávio, que é a pergunta relevante. Infelizmente, aqui a gente tem que ser bastante claro. Tem o lado bom e o lado ruim, né? A gente tem que reconhecer que o que o Brasil está sofrendo é um choque clássico de custo de capital, né? Ou seja, um choque de taxa de juros para cima, né? Da taxa de juros livre de risco, que nem é tão livre de risco assim, a gente sabe que a taxa de juros no Brasil não é totalmente livre de risco, mas o que isso faz? Isso faz com que você tenha a possibilidade, para todos nós, de alocar, pelo menos no CDI, a 8,5%, a gente vai ter essa possibilidade a partir do ano que vem, muito provavelmente, né? Se a gente continuar nesse curso, né? A 8,5% ou mais. Isso faz com que, poxa, a taxa de desconto que você usa para descontar ativo em bolsa, um fundo imobiliário, suba. Isso faz com que o valor desses ativos caia. Não é à toa que o Bovespa está onde ele está hoje, né? Então, assim, o asset allocation ótimo, ele muda. Ele passa a privilegiar mais renda fixa e um pouco menos renda variável e ativos reais. Infelizmente, isso é verdade. O governo brasileiro volta a ser um grande sorvedor de recursos da economia e tira recursos do setor privado e passa para o setor público, né? Então, assim, aí não tem muito jeito. A boa notícia, deixa eu ser muito claro aqui, eu não gostaria de estar confrontado com essa situação, mas a verdade é que o retorno esperado dos portfólios nos quais a gente investe, ele subiu, tá? Essa é a curiosidade da coisa, eu diria curiosidade, não diria assim, a particularidade. Antigamente a gente tinha uma relação risco-retorno aqui, hoje a gente tem uma relação risco-retorno aqui. Por quê? Porque antigamente o CDI estava 2, né? E o risco Brasil era menor, hoje o CDI, entendeu? Vai para cima de 8, entendeu? E o risco Brasil é maior. Isso é bom ou é ruim, né? Como brasileiro, isso é claramente uma má notícia, porque o aumento do retorno esperado, ou seja, o fato de que os nossos fundos, né, que os ativos brasileiros devem render mais ano que vem, entendeu?
somente reflete o fato de que o risco do Brasil piorou, né? Então, a gente foi para uma relação risco-retorno pior, eu acho, tá? Mas o retorno subiu, né? A gente tem que refletir isso na nossa alocação de capital, a gente tem que refletir isso na alocação de capital. Um pouco mais para renda fixa, um pouco mais para diversificação internacional para conter os riscos dos portfólios. Aí não tem muito jeito. A vantagem que você tem quando você diversifica internacionalmente é que, além de tudo, você está investindo em modelos de negócio que são modelos extremamente poderosos. A gente pode depois até falar um pouco disso, sobre como tecnologia está mudando o mundo, tal, mas é assim que a gente tem que fazer, é assim que a gente tem que compor o portfólio, né? Alocar um pouco mais para renda fixa, proteger o portfólio de choques inflacionários, isso é super importante, tá? Por quê? Porque, infelizmente, a gente não sabe se a gente perder o controle fiscal, a gente sabe qual é a consequência, a gente não sabe se a gente vai perder o controle fiscal, mas a gente sabe que a consequência da perda de controle fiscal é quase que necessariamente mais inflação, né? E aí você tem que proteger o seu dinheiro dessa inflação caso a gente perca o controle fiscal, né? E só para as pessoas, para a turma saber do que a gente está falando, de que descontrole fiscal a gente está falando e por que hoje foi um dia tão importante, né? Porque hoje veio o anúncio de que efetivamente a gente vai tentar pegar o programa de complementação de renda, que não vai mais chamar Bolsa Família, vai chamar alguma outra coisa, né? E levar ele para R$400, né? Então, assim, ele vai levar ele para R$300 de forma permanente e R$100 de forma temporária, né? Já dizia o Milton Friedman que não existe nada tão permanente quanto um programa temporário do governo, mas assim, esse é o medo que as pessoas têm. Esses R$100 a mais, eles furam o teto de gastos, eles são desenhados para serem extra-teto, porque eles são desenhados para serem temporários, mas o grande medo do mercado, e entendendo o sistema político brasileiro, como qualquer sistema democrático, tá? Assim, em qualquer democracia é difícil conter gasto, tá? Assim, não é só na democracia brasileira, não. Mas as pessoas estão dizendo, olha, isso aí vai ser 30 bi que vão estar fora do teto. Uma vez que a gente abriu essa porteira, onde passa um boi, vai passar uma boiada, gente. Não vão ser 30 bi só. Assim, o que o mercado está precificando não é que a dívida PIB brasileira vai ser 30 bi mais alta, porque a gente vai ter um programa temporário de gasto. O que o mercado está dizendo para a gente é o seguinte, olha, o sistema político brasileiro vai pegar esses 30 bi e transformar em 100, 200, em uma quantidade gigante a mais de gasto fora do teto, o que significa dizer que o teto efetivamente caiu, né? Ou foi furado, né? Então, assim, é por isso que você teve uma reação tão visceral e tão violenta do mercado hoje a esse anúncio, a esse possível anúncio, né? Ainda não foi anunciado 100%, mas já meio que foi pré-anunciado, né? Eu vou fazer uma pergunta, acho um pouco diferente do que você falou agora, na verdade, saindo um pouquinho. Você já falou de tecnologia, né? Você sempre fala bastante sobre a tecnologia. Eu queria saber quais os setores mais se beneficiarão assim num horizonte visível, né? E quais são os mais vulneráveis? Poxa, gente, ótima pergunta, Érica. Assim, essa talvez seja o meu tema favorito. Aí a gente está entrando na parte que eu mais gosto sobre a qual eu mais gosto de falar. De verdade, a gente está vivendo um momento, talvez o momento mais interessante da minha carreira do ponto de vista microeconômico. Eu não estou minimizando os problemas brasileiros, não, mas para quem olha lá fora, para quem vê a nível global, o surgimento desse novo modelo de negócio que a gente chama de plataforma, né? Assim, está mudando a forma das empresas competirem, está mudando a forma das empresas fazerem negócio, é um negócio absolutamente fenomenal, né? O surgimento da Google, da Amazon, do Facebook, entendeu? Da Alibaba, da Tencent, entendeu? Isso está mudando a economia de uma forma profunda, tá? Que eu quero dizer com isso? Poxa, o surgimento de uma empresa como a Amazon faz com que a concorrência no mercado de cerveja mude. Você fala assim, mas porra, a Amazon não faz cerveja? Não, mas se você tem uma micro cervejaria em Petrópolis, que é onde eu morava, tá? Então, assim, pô, a água é ótima, tal, a gente faz uma micro cervejaria ali em Petrópolis, cara. Antigamente, eu chegava lá e falava o seguinte, olha, eu vou tentar acessar o consumidor. Eu só conseguia acessar o consumidor via os sistemas formais de varejo, né? Eu tinha que ir num bar, eu tinha que ir no supermercado. Então, eu batia lá na porta do Walmart, do Pão de Açúcar, entendeu? Do Sendas, na época,
e falava, olha, eu tenho aqui essa cerveja, é ótima, não sei o que e tal. Aí o cara ia falar para mim, quantos milhões de hectolitros você entrega? Eu falei, não, eu entrego milhões, não, eu tenho uma micro cervejaria aqui em Petrópolis, gente, eu emprego meia dúzia de pessoas. Eu falei, não dá. Então, assim, hoje com o advento da Amazon, a Amazon, ela pega a cerveja que você faz, ela faz o marketing, caso você queira, ela faz a logística, entendeu? Então começa a surgir uma micro cervejaria em Petrópolis, outra em Blumenau, outra, entendeu? Em Fortaleza, outra. Isso começa a surgir, e aí, assim, o produtor é o que a gente chama de atomização da economia, a escala ótima de produção diminui. E um mercado que era um mercado completamente dominado pela Ambev, começa a ver surgir microcompetidores. Só que são tantos microcompetidores que isso começa até a ameaçar a própria Ambev, entendeu? Como ameaça a Kraft Heinz nos Estados Unidos. Isso é muito claro nos Estados Unidos, quando você vê a quantidade de ketchups orgânicos que está surgindo e que está tirando o mercado do ketchup da Kraft Heinz norte-americana, entendeu? Por quê? Porque você compra um ketchup orgânico de goiaba feito numa fazenda no interior do Oregon. Nem sei se no Oregon tem goiaba, mas assim, estou chutando uma coisa aqui, entendeu? Então, assim, de verdade, o ketchup de tomate orgânico feito numa fazenda no interior do Oregon, entendeu? E aí você chega lá e vende na Amazon, a Amazon entrega para você, entendeu? Isso não é um fenômeno só americano, na China também isso existe. Tá? Na China eles têm o que eles chamam de... o site de e-commerce da Alibaba chama Taobao. Né? Eles têm o que eles chamam de Taobao Village, são vilas inteiras ou cidades inteiras cujo negócio é fazer microprodução de tofu, de camisa artesanal e vender, entendeu? Na Alibaba, entendeu? Então a economia chinesa ela é uma economia que está ficando atomizada por causa disso. Isso é super interessante, porque isso muda a forma de você competir. Então, respondendo a Érica, eu dei aqui fiz um arco relativamente longo para responder essa pergunta. O setor de tecnologia vai crescer durante quanto tempo? Gente, durante pelo menos o meu horizonte de investimento e a minha carreira. Porque a quantidade de dados que a gente produz no mundo, ela dobra a cada basicamente 2 anos, né? 2 anos e pouquinho, né? O que o setor de tecnologia faz? Pega esses dados, a gente brinca que dados é o novo petróleo, é o novo insumo a partir do qual a gente gera atividade econômica, e transforma isso em atividade econômica. Poxa, quanto tempo isso vai crescer? Durante décadas. Outro setor, o setor de saúde. Né? Se tem uma coisa que é verdade, é a demografia. Né? A população mundial está envelhecendo. Quando você envelhece, você consome mais hora médico, você consome mais medicamento e você consome, hoje em dia, você tem o advento de medicação personalizada, né? Então, assim, de medicina personalizada, que custa mais caro ainda. Então, o setor de saúde vai crescer durante quanto tempo? Durante 20, 30 anos. Né? Então, assim, esses setores, e infelizmente esses setores estão subrepresentados na Bovespa, porque eles são eminentemente setores de capital intelectual. O que eu estou descrevendo aqui, gente, é um processo de mudança de criação do processo de mudança do processo de criação de riqueza. Antigamente, se você pega a virada do século XIX para o século XX, eu falo isso porque foi a época dourada do capitalismo sem controle, não tinha sindicato, você podia fazer as pessoas trabalharem 12 horas por dia, 7 dias por semana, entendeu? Os grandes capitalistas naquela época era o Rockefeller, que era dono de todas as refinarias nos Estados Unidos, o Cornelius Vanderbilt, que era dono das ferrovias, ou era o Andrew Carnegie, que era dono das siderúrgicas norte-americanas. Quem são os grandes capitalistas de hoje em dia? São os donos das empresas de capital intelectual. A gente remunera hoje em dia o Clube do Trilhão, são todas empresas de capital intelectual, são empresas de ideias. Né? Então, assim, isso é um fenômeno super interessante que está acontecendo e que não vai reverter, só vai se acelerar daqui para frente. Mas desculpa, Érica, foi uma resposta muito longa para a tua pergunta. Imagina, obrigada, foi ótimo. Legal, legal, Arthur. Acho que a gente já entra aí na reta final do nosso encontro. Acho que a gente teve a oportunidade de ouvir muito sobre um cenário global, um cenário macro global, e muito do que influencia, né, a economia brasileira e os investimentos dos nossos clientes, que é o mais importante, é o que a gente faz aqui no dia a dia. Então, eu queria te agradecer, né, agradecer aí, primeiramente, a tua disponibilidade de falar com todos os nossos amigos e clientes aqui da Rio Investimentos. E queria abrir aqui um espaço para você fechar, enfim, com uma frase ou com qualquer outra informação que você acha relevante. E aí a gente fecha aqui o nosso encontro e queria agradecer a todos antecipadamente. Bom, gente, eu vou terminar com uma mensagem
otimista. Apesar disso tudo que a gente falou, de verdade, assim, tem algumas coisas que estão acontecendo que, primeiro, que são boas. Eu acho que a gente vai ter uma discussão dura ano que vem, eleitoral, mas eu acho que a sociedade brasileira está amadurecendo para a ideia de que a gente não pode gastar dinheiro que a gente não tem. Então, assim, eu acho que, assim, independente de quem quer que seja o presidente, entendeu, no ano que vem, a gente vai ter uma discussão séria de dizer, olha, a gente vai ter que viver dentro do nosso orçamento. Essa é a primeira coisa. E isso é uma coisa super positiva para a economia brasileira, porque isso faz com que a gente reverta esse processo de alta de juros, que a gente tenha uma estabilidade no custo de capital, e que a gente possa continuar nesse processo de aprofundamento financeiro, que é surgirem novos modelos, novas empresas no Brasil, etc. Eu acho isso super poderoso. E a segunda mensagem que eu queria dar para vocês é uma mensagem a nível pessoal, que é a seguinte, gente, essa crise que a gente passou e da qual a gente está emergindo é a crise provavelmente mais dolorosa que a gente já experimentou. E eu explico por que eu digo isso. A parte do nosso cérebro, se tiver algum psicólogo aqui nos vendo, entendeu? Me corrija se eu estiver enganado, mas eu estudei bastante isso. A parte do nosso cérebro que processa o fato de você estar longe, de você estar longe do grupo, é a mesma parte do nosso cérebro que processa o estímulo da dor. Então, essa crise que nos força a nos isolar é uma crise que dói, literalmente dói. Ela dói mais do que 2008, apesar de a gente ter perdido mais dinheiro em 2008 do que a gente perdeu agora. Então, assim, a mensagem que eu daria para todos nós agora que a gente está se vacinando, que a gente está, poxa, mantenham todas as medidas necessárias, entendeu, recomendadas, mas, assim, e fiquem longe, mas não se isolem, assim, fiquem longe, mas não distantes, né? Usa o Zoom, fala com seus amigos, mantém contato, liga para a Érica, liga para o Flávio, troca ideia constantemente, porque isso vai fazer a sua vida melhor. Tá? E a gente vai emergir disso como uma sociedade um pouco melhor. Eu acho que é isso que a gente vai acho que essa é a mensagem de otimismo que eu deixo aqui para vocês. Então, assim, tomem todas as precauções, mas não se isolem, entendeu? Pelo menos psicologicamente. Arthur, muito obrigada mesmo, foi ótimo. Bom, a gente já está super acostumado a ouvir você falar, né? Sempre fiquei feliz de meus clientes poderem participar e conhecer você. E obrigada mesmo pelo teu tempo. Obrigado, gente. Foi um prazer enorme. Sempre que vocês precisarem, a última mensagem é que estamos aqui 100% à disposição. Vocês já viram que eu gosto de falar para Chuchu. Então, assim, sempre que vocês quiserem trocar ideia, sempre que vocês quiserem falar, estamos 100% à disposição de vocês. Fechado, Arthur. Obrigado. Até a próxima. Obrigado, gente. Boa noite. Tchau. Boa noite.